No Salmo 30, versículo 1, diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste. Esta é uma frase realmente muito importante, não é verdade? O Senhor nos reerguer. Na verdade, essa é uma das especialidades de Deus. Colocar a pessoa de pé novamente, aprumá-la. Essa é uma das especialidades dele. A gente percebe, não é, que a nossa especialidade é tropeçar e cair. Como criança que ainda não aprendeu a andar, o tempo todo está tropeçando e caindo. Mas Deus sempre nos erguendo novamente, para que a gente possa caminhar. Essa é a especialidade de Deus. Lá na carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim: por que você fica julgando o servo alheio? Para o Senhor ele fica em pé ou cai, mas poderoso é Deus para firmá-lo em pé. Essa é uma grande especialidade, uma das grandes características de Deus, não é? Ele não consegue enxergar o homem caído, ele quer levantá-lo, colocá-lo de pé, fazê-lo andar. Sabe, o salmista, ele faz isso dizendo: olha, o Senhor me reergueu, ele não me deixou à mercê dos meus inimigos para que eles se divertissem à minha custa. E é verdade que milhares de pessoas poderiam atestar isso que Deus faz na vida delas, não é? Muitos iam assinar embaixo essa expressão que o salmista escreveu: o Senhor me reergueu. Se fosse perguntado a Davi: Davi, o Senhor já te ergueu alguma vez, ou reergueu, não é? Que parece que é um ato contínuo de ficar erguendo a pessoa toda vez que cai. Davi diria assim: olha, ele me ergueu da lama, do lamaçal, do lodo, da minha vergonha, do meu adultério, do meu assassinato de Urias. O Senhor me ergueu. Se fosse perguntado para Jonas: Jonas, o Senhor te ergueu alguma vez? Ele diria: olha, eu estava no ventre do peixe, a cabeça enrolada com algas, e de lá eu clamei e o Senhor me ergueu. E eu pude viver novamente para poder pagar os meus votos no templo de Jerusalém. Se fosse perguntado para Nabucodonosor, não é? O grande rei que houve sobre a face da terra, ele diria assim: o Senhor me ergueu, porque eu, no meu orgulho, eu me vangloriei, e então eu me vi como sendo um animal, comendo capim, rastejando na terra, mas o Senhor me reergueu, e eu pude dizer assim: olha, bendito seja o Senhor de toda a terra, que ergue os reis. Se fosse perguntada a mulher adúltera lá de João no capítulo 8, não é? E fosse dada a oportunidade dela falar naquele episódio, ela diria assim: o Senhor me ergueu. No pior momento da minha vida, quando estava à beira da morte para ser apedrejada, o Senhor me ergueu, o Senhor me colocou em pé e disse: vai e não peques mais. Se fosse perguntado a Pedro, não é, Pedro, o Senhor te ergueu alguma vez? Ele diria assim: sim, claro. Quando eu afundei no mar da Galileia, estava a perecer, eu clamei ao Senhor e Ele imediatamente tomou a minha mão, me levantou, me colocou em segurança no barco novamente, não é? Se fosse perguntado àquela mulher encurvada que é ao templo não, a sinagoga, não é? Há 18 anos desse jeito, ela diria assim: ó, depois de 18 anos andando encurvada, quando eu me encontrei com Jesus, Ele me ergueu. Se fosse perguntado aquele paralítico no tanque de Betesda, não é? Ele diria assim: depois de 38 anos deitado numa esteira, o Senhor me ergueu. E o apóstolo Paulo, se fosse perguntado para ele, ele diria assim: olha, o Senhor me ergueu porque eu era o pior de todos os pecadores da face da terra. Eu também posso dizer que o Senhor já me ergueu, reergueu várias e várias vezes. E glória a Deus que essa seja a grande característica de Deus, não é? E você, o Senhor já te ergueu alguma vez? Fica com essa palavra.